Bom, vamos retomar a nossa aula. Página 9. O líder que Deus procura. Quanto à sua vida moral. Gente, quando a gente fala de moral, falamos do quê? Não entendi. Não. Eu acredito que quando nós falamos de moral, nós falamos de conduta, comportamento, que envolve caráter, casamento, área sexual, tudo isso envolve a moral, né? A conduta, o comportamento de uma pessoa. Então, quanto à sua moral, se Deus procura um líder, quem concorda comigo que Deus está à procura de um líder? Vamos lá, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Acharam? Sim. Versículo 8. Pode ler. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me. Perceba que a voz de Deus, aí nesse caso de Isaías, está à procura de um líder. À procura de um líder. Deus está sempre à procura de alguém que esteja disponível. Lembra que eu citei aqui, acho que isso não foi semana passada, foi na anterior ou na antepenúltima que eu citei aqui, eu fiz um esboço sobre Atos 1:8. Lembra? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lembra que eu falei? Caminhos da liderança. Isso, caminhos da liderança, que são caminhos dolorosos. Lembra que eu falei de testemunhas? Sim. O que uma testemunha, eu até expliquei que ali, testemunha no original, trata-se de uma pessoa na condição de mártir. Perceba que Jesus está dizendo: eu derramarei o meu espírito e vós sereis minhas testemunhas. Eu até expliquei na oportunidade que o poder do Espírito Santo, ele só vai vir na vida de alguém que está disponível a ser mártir no reino. Eu até fiz a pergunta: o que um mártir ele faz? Dá a vida em prol de uma causa. Morre por amor a uma causa. Aliás, eu até argumentei aqui o seguinte, que uma vez me perguntaram assim: por que o Espírito Santo ele não atua com tanta intensidade nos dias de hoje como agia no passado? Por que nós, nos dias de hoje, nós não vemos mais batismos com o Espírito Santo como aconteceu no passado? Aí eu perguntei, aliás, aí eu respondi citando justamente Atos 1:8, porque o Cristo, o Jesus que está ali diante dos discípulos, está dizendo assim, está prometendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre as minhas testemunhas. Ele não disse sobre os meus filhos, sobre os meus discípulos, sobre os crentes. Ele disse sobre as minhas, e eles pregarão em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui que está o cerne da questão. O Espírito Santo, ele paira na igreja e procura pessoas que queiram gastar a sua vida, gastar o seu tempo na obra, no reino. Quando o Espírito Santo paira e não encontra testemunhas, Marte, alguém que queira ser Marte, alguém que abra mão do shopping, alguém que abra mão do lazer, alguém que abra mão do entretenimento com a família e reservar aquele momento para o reino, quando ele para e não encontra, como é que ele vai batizar? Como é que ele desce? Como é que ele se manifesta? Se não tem alguém que queira se entregar para ele. Então, Deus está sempre à procura de alguém. No caso aqui, sempre à procura de um líder.
E esse líder, ele precisa, no mínimo, veja aí na apostila, ser irrepreensível. Página 9. O líder que Deus procura. Quanto à sua moral, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Eu até fiz questão de anotar aqui. Por favor, anote, até escrever, tá? O que é um líder irrepreensível? O que significa a palavra irrepreensível? Irrepreensível. Quando você vai para o dicionário Aurélio, dicionário de língua portuguesa, a palavra irrepreensível significa aquele que não se repreende. Aquele que não se repreende. Ou seja, uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa que não dá motivos para ser repreensível. Isso é ser uma pessoa irrepreensível, que não há indícios para que alguém o repreenda. E aí, gente, quando você olha para a humanidade, isso cada vez mais está um fator escasso. E quando não se acha alguém irrepreensível dentro de uma igreja? Ou aquele que você olha e diz, olha, o caráter dele, o comportamento dele, a conduta dele não tem mancha. Talvez o senhor falou assim que uma pessoa, quando ela é realmente transformada por Deus, você pode até saber, mas você vai olhar para ela e você não vai ver. Sim. Sim. Líder erra? Sim. Você erra? Sim. Olha que coisa interessante. Só que há uma diferença entre um líder errar e um membro do grupo errar. O líder não pode errar. Vai ser pro resto da vida, né? Aí. Ó, gente, se um pastor cair, acabou a vida dele. Acabou o ministério. É diferente de você. Se você cair em adultério, é diferente. Você cair em adultério, amém. Mas um líder, um pastor cair, quem ficaria numa igreja em que você sabe que o pastor caiu em adultério, só que ele confessou, se arrependeu e voltou para o ministério? Você congregaria na igreja dele? Sim. Graças a Deus que nós temos alguém que, mas é difícil. Mas a confiança não. Aí que tá. Se ele cair, Se ficou uma mancha, ficou uma cicatriz. Eu estou falando daquele que caiu, aquele pastor, estou falando de pastor. Caiu, mas ele confessou, se arrependeu, foi restaurado e foi reintegrado ao cargo de pastor. Você congregaria na igreja dele? E quando a família congrega junto? Não, aí é uma outra situação. Estou falando no líder. Então, mas ele era líder. Aí ele caiu e a esposa e as filhas na igreja. Aí toda queda, alguém cai junto. Muito difícil, né? Mas a diferença de cair, voltar para o mesmo lugar e voltar. Não, eu estou falando uma situação como essa. O camarada caiu, mas ele recebeu o perdão da esposa. Enfim, foi perdoado pela família e pela igreja. Você, sabendo uma situação como essa, mesmo assim iria congregar numa igreja em que o pastor infelizmente caiu? Mas isso não é um auto-julgamento, isso nosso? Eu não tô. Pode ser, mas a pergunta é, você congregaria? Mas assim, eu acho que acima da condição de líder está na condição de ser humano. Davi. Olha, gente, escute o que eu vou lhe dizer. Quando não é com a gente quer justiça. Quando o profeta Natan veio até Davi. Quando acontece com a gente pede misericórdia. Pois é. Quando o profeta Natan veio até Davi, o que ele fez? Ele confessou e continuou rei, só que as consequências vieram. Então, mas ele ficou indignado, porque até então ele não sabia que era ele. Isso vai vir. Porque naquele caso, enfim, ele estava com a mente amortecida, se esqueceu do que fez, e que isso, ali ele foi no mínimo insano. Mas se tratando de outras questões, a pergunta é, você congregaria? Eu não congregaria. A partir
Ele gostava de ir na casa das ovelhas quando o marido não estava. O que aconteceu? A pastora sempre alertando, não faça isso. Você é eletricista, vai para tua esposa, ou vai para alguém. Ele não obedecia. O escândalo estourou dentro da igreja. A mulher foi lá na igreja, na frente de todo mundo na igreja, falou que ele não foi consertar o chuveiro dela, queria consertar ela. Desse jeito, na porta da igreja. Pronto. A igreja perdoou, ele se arrependeu, a mulher aceitou. Mas aí é outra situação, aí ele foi desmascarado. Não, nesse caso, eu estou falando do líder, a figura pastor. É claro que você citou o exemplo de um presbítero, não deixa de ser líder. Então, o que aconteceu? Hoje, ele é um pastor. Sim. E tem rastro da mesma forma. Como assim? Há indícios de que ele continua? Sim. Aí é uma outra situação. Sim. Aí é diferente. Aí é diferente. Olha lá, tá lá. Mas aí é diferente. Aí nesse caso, até eu não ficaria, né? É a mesma coisa casamento. Eu, Vera, Sim. se um dia ele me trair, tá na roça. Mas eu vou fazer uma pergunta. Só um minutinho, Cláudio. Mas eu vou fazer uma pergunta. E a irmã entenda a pergunta, por favor, tá? Você disse que se seu marido trair, você não aceitaria. E se você trair ele? Eu jamais trairia. Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmã Vera? Porque é o seguinte, eu não aceito o pastor que caiu, mas ele foi restaurado, foi colocado, confessou, restaurou a família e voltou para a obra. Eu não aceito um tipo de pastor. E se o pastor não me aceitar quando eu cair, como ovelha? E aí? Ah, você caiu, não te quero aqui. E aí? Veja que é duas moedas. Só que a irmã Vera, eu entendo a irmã Vera no fator líder. Porque é o seguinte, a família pode ter perdoado, ele se perdoou, só que você lidar com o público não tem piedade de pastor que erra. Todo líder sabe disso? Sabe sim. É a mesma coisa um diácono, mesma coisa um obreiro. Uai, como que você vai ensinar o que você não aprendeu? Mas aí que tá, irmã Vera, me permita falar algo da parte de Deus, no sentido de que, e se Jesus não olhasse para nós com misericórdia? Seria de nós. Você entendeu? Eu entendo as razões do motivo da irmã, porque se trata da figura principal. A figura principal é difícil. Um pastor, ainda que ele seja restaurado, aceito pela esposa, restaurou, é difícil ele se manter, voltar e se manter, porque a cicatriz fica, não tem jeito. E aí que está. Sempre terá aqueles que dizem assim, e se ele cair de novo? Só que é o seguinte, ele pode ser perdoado, restaurado, só que este pastor, ele não pode esquecer de uma coisa, a cicatriz ficou e a consequência sempre vai vir. Eu acho que ele tem a chance, sim. Sim, claro que tem. Se arrepender. Por que ele não pode ser voltar pastor? Ele pode. Sim. É a mesma pergunta que eu fiz, é a mesma questão que eu coloquei para a irmã Vera. Bom, então o pastor não pode errar. Se o pastor errar, a ovelha, eu não aceito o pastor, tudo bem. Mas se você errar, o pastor tem a obrigação de te aceitar na igreja? É uma posição diferente. Então, eu entendo, a posição é diferente. A posição é diferente. Pastor está pastoreando. Sim. Ele tem que cuidar da ovelha, ele tem que tratar a ovelha. Ovelha, ao patamar de uma ovelha e de um pastor. É diferente, eu concordo com a senhora, mas na ótica de Cristo a salvação é a mesma. Ah, sim. Sim, Se houver entendeu? arrependimento. Mas na maioria dos casos. Não dá. Eu entendo. E se a irmã soubesse, estivesse congregando na igreja como essa, eu entenderia as razões da irmã sair da igreja. Eu
Eu entenderia, só estou falando que a diferença é enorme, como eu concordo com a irmã. Só que é uma faca de dois gumes. Na ótica humana tem essa diferença, pastor e ovelha. Na ótica de Cristo é todo mundo igual. Pois é, irmão Cláudio. Só o Cláudio, depois Cláudia, depois... E vamos encerrar, senão a gente não volta para a aula, tá? Só o celular aí. Só Santos da Graça tem responder toda hora. Isso, é isso que Não entendi. Só sabe que a graça tem responder toda hora. Ah, sim, sim. Quem não te experimentou de graça não vai falar nada. Eu tô querendo trazer a ideia. Pois não, irmão Cláudio. é que nem a diaconisa já falou que ela não perdoaria. Um dia eu também pensei dessa forma, porque eu fui traída. O meu ex-marido me trocou com uma mulher com 6 filhos. Me deixou passando dificuldade. Um dia Deus usou uma irmã para falar assim: o teu ex vai me pedir ajuda. Hoje, como homem, ele para mim não serve. Mas um dia ele veio me pedir oração. Eu falei, eu tenho que quebrantar. E eu aprendi a tirar essa dor quando eu quebrantei o meu coração e olhei ele como ser humano. Hoje eu olho, tem situação, ele está pagando o preço que ele fez. Mas eu olho com um sentimento de compaixão por alguma situação. Uma pessoa que me deixou com criança pequena, passar dificuldade, me arrumou outra mulher dentro de um bar. Hoje eu consigo olhar como humana, porque senão fica aquela coisa no nosso coração, a gente não... E às vezes Deus permite a gente passar a situação para Ele nos moldar. Não é questão de perdoar. Perdoar eu perdoo, mas confiar eu não confio. É a questão da cicatriz que a irmã Vera tá. Lógico que eu tenho que perdoar. A figura do pastor, né? A figura do pastor. Não, eu estou falando aqui de pastor, tá? Pastor, líder. A figura do pastor fica a imagem dele arranhada. Não é a mesma coisa. Ele pode voltar na vida normal, tranquilamente. Eu, Sérgio, eu congregaria com um pastor que teve essa infelicidade normalmente, sem problema nenhum. Claro, dentro daquela questão, arrependimento, não com indícios de que está fazendo a mesma coisa. Aí banaliza a coisa. Bom, então voltando a essa questão, precisa ser irrepreensível. Agora, a questão é o seguinte, gente. A gente está falando de coisas graves, adultério, enfim, ou prostituição, alguma coisa do tipo. Mas e a mentira? E a calúnia? Porque nós fazemos essa diferença. Deus não faz essa diferença. Para Deus o adultério e a mentira é a mesma coisa. Não tem pecadinho. Não. Na ótica de Deus, não. Tá? Um pastor ele não pode ter adulterado, mas ele pode ter mentido. E qual é a diferença? Nenhuma. A atitude deveria ser a mesma. Só que a gente tem que entender que na ótica de Cristo, gente, olha quem era Saulo. Você tenta imaginar você ouvindo Paulo pregar o evangelho de amor, de graça, sendo que ele era assassino. Aí, professor, ele não conhecia a palavra. A palavra. Agora, uma pessoa conhecedora da palavra. Peraí, há uma diferença que ali ele conhecia de verdade. Ele só não conhecia o Cristo. Que ali é a diferença. Mas olha que coisa interessante, por se tratar. Não. Eu estou entendendo a irmã Vera, né? Aqui a gente é democrático. Mas olha a expressão de que Paulo vai dizer. Olha só, Paulo é Paulo. Ninguém aqui tem dúvida de quem é Paulo, sim ou não? Sim. Só que ele deu uma declaração que vai deixar a gente intrigante. Ele vai fazer assim: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo que é para mim fazer, eu não faço. Já parou para pensar que mal que Paulo estaria fazendo? Obrigado. Alguém chutaria? O mal que... Porque ele tá, quando ele declara isso, ele está meio que melancólico. Eu falei, puxa, eu caí de novo. O mal que eu não... A sensação que dá é que Paulo caiu. Ele falou, o mal que eu não é para mim fazer, eu acabo fazendo. E foi Paulo. Só isso. O exemplo que nós temos aí que falou de Paulo foi como Deus fala com Ananias. Ananias mesmo fala, mas Senhor... Exatamente. Aquele homem que perseguiu... A pergunta que é, você ficaria na igreja que Paulo é o pastor? Sabendo que ele era assassino? Era, não conhecia.
Mas cai na mesma situação. Cai na mesma situação, irmã velha. Assim, aqui a gente não, eu não estou contra a senhora, pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. É a mesma situação de um pastor. Ele caiu, ele errou. Como ele pode ter mentido, ele pode ter pegado dinheiro de igreja, ele errou, mas ele não erra mais. Só que eu estou querendo destacar que esse pastor jamais será o mesmo, se tratando de pastorado. É isso que eu estou querendo. Eu estou me referindo a pastorado, tá, gente? Falando assim, você pode ser líder dos jovens, líder do grupo de discípulos, você pode errar. Você pode voltar como líder, que vai ter alguém que vai falar, mas não é a mesma coisa que um pastor. Só que a pergunta que eu faço é: você congregaria na igreja que Paulo é pastor? O apóstolo Paulo? Sem conhecer ele como apóstolo Paulo, né? No início seria difícil, né? Aliás, ele não foi aceito. Ele, 3 dias depois que ele saiu para matar os crentes, 3 dias depois ele estava anunciando Jesus. Quem ouve? Peraí, esse camarada. Aí o que ele teve que fazer? Período de restauração no deserto da Arábia. 14 anos. 14 anos ele vai para o deserto da Arábia ser restaurado. Nós temos um juiz, né? Ser restaurado, restaurar a comunhão com Deus. Esperou a poeira baixar. Deixou cair lá no esquecimento. Você entendeu? Porque todo pastor também, ele não pode cair e já voltar. Não, ele tem que ter um período. Não. Você tem que, vai voltar lá à infância de novo. Quando você voltar tudo que você, aí você volta a ser pastor. Não é de um dia para o outro. Também não é assim não. O evangelista Paulo era fariseu, correto? Fariseu. E quando fariseu, ele era ensinando também. Sim. Então, todo o pessoal ensinando era casado. Oi? Todo o pessoal ensinando Sim, era casado. era casado. E Paulo falou para ele, Bom, é só uma dúvida, vai fugir um pouquinho da aula, né? Quando você lê primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele vai declarar assim: eu queria que todos os homens fossem como eu. Como eu como? Solteiro. Mas como ninguém consegue se conter, é melhor casado que se abraçar, né? É isso a declaração de Paulo. Como ele foi membro do Sinédrio, e todo membro do Sinédrio, um dos requisitos era ser casado. Há indícios, tá? Há indícios, não há nada que comprove isso, que Paulo ficou viúvo, que Paulo teria ficado viúvo. Mas poderia ser uma exceção também. Poderia ter sido uma exceção. Ele optou o celibato. Sabe aquele tipo de irmão como o Cláudio, que não quer casar? Você estava lá? Vamos lá, gente. Então o obreiro que Deus procura, o líder que Deus procura, ele precisa necessariamente ser irrepreensível. O líder deve ser uma pessoa irrepreensível em tudo, porque qualquer defeito em sua vida poderá vir a ser reproduzido na vida dos outros membros da igreja. É ser uma pessoa respeitadora, que não tenha o que possam acusar, sem manchas. B, esposo de uma mulher só. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Então metade dos pastores pode voltar para trás. E aí? Estamos perdidos. O líder. O líder? Veja o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Pode ler. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, sem autocontrole, que se ordeie, hospitaleiro, capaz para ensinar. Continua. Não, só até aí.
Aí, se eu for pegar só esse texto, eu ficaria o ano todo ou o trimestre inteiro só falando das qualidades do líder: irrepreensível, além de marido de uma mulher só, hospedeiro, modesto, vigilante, sóbrio, apto para ensinar. Ele não precisa ser pregador, mas ele precisa conhecer para ensinar. Vamos lá. Marido de uma mulher só, gente, é Bíblia. Aí que tá, irmão, velho. Aí eu concordo plenamente com a senhora. O camarada teve problema no casamento, se separou, aí contraiu o segundo casamento. Aí eu não ficaria numa igreja em que o pastor já está no segundo casamento. Claro, dependendo da situação que foi que aconteceu. De repente a mulher foi fiel a ele, a mulher, enfim. Mas segundo casamento, não tem como um pastor, um líder, nesse caso, está no segundo casamento. Como é que ele vai aconselhar, gente? Como uma mulher vai ficar com o nome desse também? Isso na parte do homem. Se A parte da mulher também. Mas fala que em caso de traição ele pode. E a gente vai entrar na questão de divórcio. Olha, o que é, pastor? Porque veja bem, a gente, quem concorda comigo, olha só, vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Quem concorda comigo que nós estamos vivendo um tempo bastante difícil e se tratando de relacionamentos, né? Eu já briguei com a minha esposa, eu já quase me separei com a minha esposa. Eu acredito que cada um de vocês que é casado já teve problemas. E olha o que acontece. A questão é o seguinte, gente, em se tratando de divórcio, biblicamente falando, Mateus 19, nós não vamos entrar no texto por causa do tempo, mas Mateus 19, Jesus deixa claro que o divórcio só se pode ter, ou se pode divorciar, em dois casos extremos: viuvez ou infidelidade. E mesmo assim, o próprio Cristo ainda vai reiterar que em caso de infidelidade ainda se lute pelo casamento. Se lute pelo casamento. Foi fiel, mas há possibilidade, a vida segue normal. Mas quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que Paulo vai falar de casamento, Paulo ele vai reiterar as palavras de Cristo, só que Paulo vai usar o bom senso. Mas aí alguém pode perguntar, mas Paulo ele vai contrapor Cristo? Porque Paulo vai dizer assim, olha, eu vou falar com as minhas palavras. Paulo ele vai dizer o seguinte: o casamento não deu certo, se quer se separar, se separe. Não há nada errado em se separar. É o que Paulo está dizendo, não há nada errado em se separar. Porém, se separar para se casar de novo, olha só, para se casar de novo, constitui-se adultério. Calma. Você está olhando para mim, ele está olhando para mim meio aflito. Calma. Só que quem concorda comigo que o próprio Deus fala por intermédio da sua palavra através do bom senso? Porque existem casos em que aconteceu quando não era crente e de repente veio para a igreja, aceitou Jesus, conheceu uma nova esposa e está pretende se casar. Só que ele já foi casado lá fora, ou ela já foi casada. Isso é uma coisa. A partir desse momento é tudo novo, gente. Não há problema enquanto em relação a isso. Agora, o que chama a atenção é o seguinte. Vamos lá. Isso aqui Deus está me dando uma oportunidade. Peraí, eu não sei, com certeza deve ter uma exceção. É porque eu não sou casado, eu era ligado, então não tem nada no papel. Não, você não era evangélico. Não, eu estava desviado. Não, aí é uma outra situação. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então vamos lá. Cristo, Mateus 19, duas exceções: viuvez e infidelidade. Paulo ele vai dizer, ele vai abrir uma exceção dizendo, olha, quer divorciar, pode se separar, mas se casar, constitui-se em adultério, estará adulterando quem está casando e quem está se ajuntando com ele. Porém, aí que está, vamos para o bom senso. A Bíblia, ela fala de diversas formas: linguagem de expressão, ilustração, parábolas, e também a Bíblia usa o bom senso.
Quantas vezes Jesus foi criticado por supostamente estar quebrando a lei no Novo Testamento? Só que ele não veio para quebrar a lei, ele veio para dar a real interpretação da lei. Por exemplo, Jesus curava no sábado, e no sábado a lei dizia que não poderia ter nenhuma atividade, e ele era confrontado por curar em sábado. Só que Jesus vai explicar que a necessidade fala mais alto do que a lei. Quando há amor, a lei não ganha força, ou a lei não tem força quando há amor. Aí ele usa até um termo: olha, quando vocês veem uma ovelha no penhasco, no dia de sábado, vocês não vão lá socorrer a ovelha, ou vocês vão deixar o sábado passar, correndo o risco da ovelha de vocês morrer? Vocês vão lá e socorrer a ovelha. Por quê? Porque a necessidade e o amor vai falar mais alto do que a lei. Por isso que ele curava no sábado. Ele não veio para descumprir a lei, ele veio fazer a interpretação correta da lei. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, disse para o outro, raca já é réu do fogo do inferno. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, porém eu vos digo, aquele que olhar para o corpo de uma mulher e desejar, já adulterou com ela, não precisa ter contato físico. Mas vamos para o bom senso de Jesus. João 8, Jesus estava na beira da praia. Os fariseus pegaram uma mulher no ato, a Bíblia diz que foi no ato, sim ou não? No ato de adultério. Se ela estava no ato do adultério, ela estava vestida? Trouxeram a mulher nua, na frente de todos. Inclusive não trouxeram o cidadão, né? Trouxeram a mulher nua. Eles apresentam para Jesus, Jesus olha para a mulher, escreve na areia, eles perguntam, o que o Senhor diz? A lei diz que ela foi pega no ato do adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? O que deveria o judeu Jesus dizer? Cumpre-se a lei. Sim ou não? Sim. Adulterou, apedrejamento. Só que se Jesus manda matar, ele vai contra o Império Romano. Porque o Império Romano está governando o mundo antigo, inclusive Israel. Se alguém matasse alguém em Israel sem autorização do Império Romano, essa pessoa seria morta. Então Jesus, ele está entre a cruz e a espada. Mas aí entra o bom, ela foi pega fazendo o quê? No ato do adultério, comprovado. Ela foi pega no ato do adultério, consequentemente tiraram ela. Me permita a expressão, tá? Que a Bíblia me dá coerência de pensar dessa forma. Tiraram ela de cima do rapaz e trouxeram na beira da praia, nua, muito provavelmente nua. Ninguém ali, na sede que eles tinham de pegar Jesus na letra, você acha que eles vão se preocupar em colocar roupa na mulher, gente? Não, eles trouxeram a mulher nua. Aí fizeram um jogo de palavras para colocar Jesus contra o Império Romano ou contra a lei. Aí Jesus se agacha, escreve na areia e faz assim: quem não tem pecado, aí ele nivela o adultério dela ao pecado de todos. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A lei mandava fazer o quê? Jesus teria que cumprir a lei. Só que ele veio para fazer a real interpretação da lei. Jesus abaixa, escreve na praia, na areia, um por um, vai embora. Fica só ele e a mulher. O que ele diz para a mulher? Vá e não. Jesus absolveu ela? Não, muito pelo contrário. Jesus alertou ela. Vai e não peques mais. Mas a lei mandava matar. Eu vou te dar um outro exemplo. Mulher samaritana. Veja que Mateus, aqui Mateus 19, ele diz: olha, divórcio só em caso de viuvez e infidelidade. Mas aí na beira da praia ele absolve. Jesus está se contradizendo? Não. Ele veio da interpretação da lei. Eu vou te dar outro exemplo. Mulher samaritana, quantos casamentos ela teve? Vocês lembram? Quantos casamentos? O sexto era o amante. Porque Jesus vai dizer para ela: olha, tivesse 5 casamentos, mas o sexto que você está não é teu, amante. Jesus mandou ela para a forca? Não. Ela teve 5. Eu vou defender a mulher samaritana. Se ela teve 5 casamentos, alguém pode dizer assim: mulher que não para com homem nenhum. Está toda hora com um homem diferente.
Mas vamos olhar na ótica da mulher samaritana. Quem estava lá dentro da casa dela no primeiro casamento para ver o que estava acontecendo? Ela teve 5 casamentos. De repente o camarada era beberrão. De repente espancador. De repente o camarada era embriagado, agredia ela. O casamento não deu certo. Ela foi para uma segunda tentativa. E se no segundo marido ela traiu, ou ele traiu ela? Ela teve o terceiro casamento? Foi tentando. Eu quero trazer a hipótese sobre olhar, a Bíblia não diz nada disso que eu estou falando, mas vamos olhar pela ótica dela, porque a tendência é como aquelas mulheres que iam tirar água do poço. Por que vocês acham, aqui ó, por que vocês acham que ela ia tirar água ao meio-dia e não ao horário da tarde, junto com as outras mulheres? O horário de tirar água em Israel era no pôr do sol, à tarde, e a função era das mulheres. Você vai ver Rebeca indo tirar água do poço. A função de tirar água do poço era um serviço doméstico para a mulher fazer, e o horário era à tarde, porque o sol do meio-dia era causticante, não tinha condições de uma mulher, em detrimento ao homem, a mulher mais fraca do que o homem, o calor insuportável, tirar água do poço. Só que ela vai ao meio-dia. E por que ela não vai no horário da tarde? Porque no horário da tarde ela encontra pessoas como nós. Não para com homem nenhum. Você entendeu? Só que outro detalhe, olha só, ela vai ao meio-dia e Jesus encontra com ela. 5 casamentos. Jesus restaura ela, dizendo: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, e essa sede você nunca mais teria. Ela bebe daquela água, ela deixa o cântaro e vai para Samaria. No mesmo instante, vai lá em Samaria falar para os samaritanos que encontrou o Messias. Jesus a perdoou instantaneamente. No mesmo instante, consagrou ela missionária. E aí? Mas ele disse: olha, a lei está lá, só que existe um bom senso. Divórcio, dependendo da situação. E se você, vamos lá, se você teve um problema no seu casamento, não deu certo, e se você tiver 20 anos de idade, o que você faz? Tem um homem que diz: boca de dia, de noite, e aí? Você vai continuar com esse marido? Se eu sou o pastor dessa mulher, é claro que eu vou optar sempre para a restauração. A opção é: vamos tentar restaurar o casamento. Eu vou dar minha opinião. Eu sendo pastor, uma irmã me procura, relatando uma situação de guerra dentro de casa. Ô irmão, nós vamos orar, vamos fazer campanha, vamos jejuar, vamos crer que Deus pode mudar. Passou um tempo, ela me procura de novo, na mesma situação. Fala assim para ela: mulher, larga esse homem. Eu falei. Larga esse homem, vai ser feliz. Encontre alguém. Eu falei isso para uma amiga minha que eu trouxe para a igreja. Você entendeu? A lei do bom senso. Aonde? 25 anos. Aí, quem é que é o autor da lei? Quem é o autor da lei? Quem é o autor da lei, gente? Deus. Jesus é Deus? Sim. Ele é o autor da lei. Foi ele que escreveu a lei: não adulterarás. Só que ele, que é o autor da lei, também pode absolver. E quem é um homem que condena, gente? Em casos extremos. Eu não estou falando de safadeza. Você entendeu? Eu não estou falando de safadeza. O camarada ou a camarada fica pulando em galho, arrumando uma... Aí é safadeza. Aí não pode pisar no púlpito. Coitada dela, né? Não pode pisar no púlpito. Não pode ser líder nunca. O camarada: mas eu não estou bem, eu não gostei. Não. Vai ficar com ela até o resto da vida. Vai ficar com ele até o resto da vida. Se não, vai ser solteiro, mas não vai poder casar. Se casar, está em adultério. Nesse caso, tem pessoas que mesmo nesse ato de traição e tudo, ama a pessoa. Sim. E eu direto converso com pessoas assim. E sempre falo para elas: lute pelo teu casamento. Porque eu também não posso chegar, ela ama a pessoa e falar assim: não, aí não. Não tem. Mas a gente, o preço que ela vai pagar para reconstruir isso. Nós, como líderes, a opção é: vamos lutar pelo casamento, custe o que está. Agora, se o problema continua,
por que eu vou dizer para ela, olha, casou com ela, você vai até o fim, até Jesus voltar? Eu vou falar isso. E se a pessoa tiver 20 anos de idade? Pessoa jovem, 25 anos de idade. Então, vai ficar solteiro pro resto da vida? professor, esse caso aí que eu estou falando... Eu não conseguiria, eu vou ser sincero. A pastora dela, esses dias ela estava até comentando comigo e com o Jair lá, ela pagou, né? A pastora dela quer que ela volte com o ex dela. Eu falei, larga dele. Ela apanhava dele. E a pastora, não, você tem que lutar pelo seu casamento. Mas como? É difícil, porque tem aqueles que são bem extremistas, né? Não, aí citam outros exemplos. Não, a tal irmã, a tal missionária, passou não sei quantos anos sofrendo na mão do marido, mas foi a experiência dela. Pode dar certo? Pode, por que não? Deus tem poder de transformar. Só que a gente, numa situação como essa, a gente vê que a pessoa está infeliz e até está correndo risco de vida. Como é que eu vou aconselhar a pessoa a continuar um casamento desse? E o homem não quer. Você entendeu? Enfim, eu acho que eu fiquei bem claro nessa questão. Agora, pastor é diferente. Aí eu vou concordar plenamente 100% com a senhora. Não pode ter uma segunda esposa. Tá difícil. Aí que tá. Tem cantor que está fazendo parceria com o pessoal da Umbanda e Candomblé que está no terceiro casamento. Aliás, já terminou o terceiro casamento, já está indo para o quarto. Eu vi que a mulher morreu, não passou 3 meses, já estava aqui com outro. Mas aí que... É muito recente. Não, mas aí já... Recentemente veio um pregador aqui, que a esposa dele faleceu, bastante conhecido aí. Já tá noivo. Não deu um ano que a mulher morreu, já tá noivo. E aí? Eu não te amo verdadeiramente aqui dentro. Pastor Cristiano, 3 vezes? 3 vezes? E detalhe, a atual namorada, o noivo, é mais nova. Mas vamos lá, gente, ó. Eu acho que eu deixei bem clara essa questão. Líder não pode falhar. Mas se falhar, ele tem total liberdade de receber o perdão da igreja e dos homens e voltar às suas atividades. Só que não ficará a mesma coisa. E se tratando de caso de divórcio, no segundo casamento, não tem como um pastor se sustentar no cargo. Infelizmente é o que nós estamos mais assistindo. Porque ele vai precisar daquelas pessoas, né? E como é que ele vai falar para resolver um problema de uma crise no casamento de... Meu Deus. Você entendeu? Não tem como. Não tem. Como que ele vai celebrar um casamento? Mas assim... Que a morte o separa. Mas aqui, a questão é aqui no divórcio segundo o casamento. Mas aquela questão anterior, estou falando da pessoa que infelizmente errou, mas ela conseguiu restaurar o casamento. Não há problema nenhum ela continuar sendo pastora ou pastor. Não há problema nenhum ela continuar sendo líder. Vai ficar cicatriz? Vai, mas ela não tem problema nenhum. O problema é a troca de parceiro. Aí que está o problema. Porque ele não vai ter experiência para contar. O que ele vai dizer para um problema de crise no casamento de um membro? Eu não vou dar nome, mas eu morava no Tira a máscara. Tira a máscara. Morava num certo lugar. Aí eu ia orar para o casal, Deus falou, não era para orar por eles não. Eu falei, mas Deus, como que não é para orar por eles? Aí depois de alguns meses eu via que a irmã mesmo insultava o irmão de tudo quanto é nome. Tudo quanto é nome. Você pode imaginar. Aí o Espírito Santo Deus falou, está vendo por que não é para orar? Não é. Deus falou no meu coração, e se cumpriu. Vou preparar outra esposa para o meu servo e vou exaltar ele muito grande. Hoje ele está muito esposa. E aí? E aí, como é que fica? Mas foi antes dele separar? Não. Vamos lá, gente, aqui, gente, ó. Vamos lá, mais 5 minutos eu encerrar a aula, tá bom?
porque é divertido, viu? Essa aula de hoje foi boa. Ó, irrepreensível, marido de uma mulher só. 2. Quanto ao seu modo de viver, temperante, não pode ser desequilibrado. Ó, líder sanguíneo ou colérico terá dificuldade de ser líder. Tem que ser temperante. Por isso que eu falo, eu não tenho condições de ser pastor, gente. Não tenho. O quê? Eu sou evangelista. Não, mas o tipo de líder. O tipo de líder. Eu sou sanguíneo. Sou sanguíneo. O sanguíneo é aquele tipo de pessoas que observa, vai acumulando. Explode. Eu sou muito explosivo. Não parece, mas eu sou. Nossa, me enganou. Não. Mas o senhor não poderia ser um pastor itinerante? Professor. É evangelista. Ó, escute uma coisa. Existe pastor e pastor evangelista. O pastor apacenta, tá ali, visita, cuida. E normalmente ele não tem o dom da palavra, ele apacenta. O pastor evangelista, ele tem um dom da palavra, mas tem dificuldade em apacentar, cuidar, sabe? Vem cá, você está com problema. Eu não tenho essa condição. É esse o problema. Mas o negócio é isso aqui, gente, ó. A volta de Jesus, nós vamos conversar. Oh, Jesus. Vamos lá. Para terminar, quanto ao seu viver, temperante é ser equilibrado. Ser equilibrado em seus. Uma pessoa moderada, para que isso seja possível, deve ser vigilante para que não venha a ser levado aos extremos por qualquer paixão. B. Sóbrio. É equilibrado ou moderado em seu modo de pensar. Uma pessoa sensata, ajuizada, ao tomar decisões, usa de sabedoria. Modesto. É equilibrado ou moderado em seus próprios desejos. Não anda extravagante, não esbanja. Modesto. Alguém que é despretensioso, tendo como sua única ambição servir ao quê? Simplicidade no modo de se apresentar, de falar de si mesmo. Vou colocar simples como uma bomba. Sim. Terceiro, quanto ao seu serviço, hospitaleiro. Todo líder, se surgir uma necessidade de você encontrar uma pessoa que está em situação precária, precisando de abrigo, você, líder, jamais pode virar as costas. Você tem que arrumar um jeito de abrigar essa pessoa. Liga para a prefeitura, procura um albergue, vá atrás. Se possível, se der, leve para sua casa, dá um banho. Hospitaleiro. Eu tive uma jovem na minha antiga liderança que ela perdeu a mãe e ela só tinha a mãe. E aí eu me incomodei muito, porque eu era aquela líder que não era líder, ela era a mãe. E aí eu queria colocar a menina, só que a menina era nova. Eu queria colocar a menina dentro de casa, porque pra mim ela não tinha pra onde ir, ela não tinha parente próximo, ela era só ela e a mãe. E a minha pastora na igreja ela falou, não faça isso. Sim. Vocês não sabem, né? Eu levava os moradores de rua para tomar banho na minha casa. Solteira, né? Hã? Você solteira. Não, eu tô viúva já tem 17 anos que eu tô viúva. Mas. Não, mas antes faria isso? Hã? Casada? Fazia isso? Eu já cheguei a levar. É. Ele deu duro em mim, mas levei, nesse caso, é uma questão. Me permita, quantos anos ela tinha? Acho que estava na época de 16, 17 anos. É perigoso. Porque eu tava evangelizando na rua e eu peguei um morador de rua e ele falou assim, bonita você, né? Você diz que Deus cura, Deus liberta, e aí, ó, você vai me dar bebida e vai me largar no meio da rua. Aí eu peguei ele e levei pra casa. Oh, Jesus. Cheguei em casa, meu marido, ô filha, né? Ó, mas eu levei. O homem, nesse caso, o homem pode ser o mais santo que for. Com isso aqui não se brinca. Carne. É o recomendável, né? De repente a pessoa tem uma situação abastada, tem um quartinho isolado, aí uma outra situação, né? Bom, gente, aula encerrada. Espero que vocês tenham absorvido a essência da aula, né?
E os debates, eles são válidos porque aí abre-se leque para nós entendermos outras situações. Deus abençoe vocês, amo vocês, vamos orar? Ó,